E doutora, você viu alguma relevância na sua avaliação no fato de que ela conseguiu completar uma ligação telefônica com o marido durante o período em que matou os filhos e a si mesma? Sim, isso foi muito incomum na minha experiência, ter um momento crucial interrompido por algo como uma ligação telefônica. Porque uma das considerações ali é que você não só pode documentar o horário em que aconteceu, o que ajuda a determinar o horário com mais precisão, mas você também tem quem está do outro lado da linha. Esse era o marido dela. Quando ele ligou para ela às 5h33, ela não atendeu, mas ligou de volta imediatamente às 5h34. E quando conversei com ele durante a entrevista complementar, uma das coisas que ele disse foi que ela parecia, na breve ligação, distraída e como se estivesse no meio de alguma coisa, mas não foi nada que ele achou tão fora do comum. Ele disse que quando ela está em casa com 3 crianças, ela está sempre no meio de alguma coisa. Então, esse foi um dos motivos pelos quais isso era importante. Há outro motivo, como mencionei há pouco, é que isso ajuda a estabelecer um intervalo de tempo. Sabemos quando o marido dela saiu de casa, que foi às 5h15, sabemos quando ele voltou para casa, que foi por volta das 6 horas, e isso não está exatamente no meio desse intervalo, mas está perto disso. Por isso, foi algo incomum, valioso e importante ao tentar estabelecer esse tipo de coisa. E ao revisar os registros e conversar com a ré, você percebeu alguma declaração ou comportamento que parecesse focar nela mesma? Ah, como, por exemplo, estar voltada para o futuro. Bem, uma das coisas que notei nos registros do Brigham and Women's é que vários dias depois que ela foi internada, havia comentários da equipe e anotações dizendo que ela estava um pouco mais voltada para o futuro e pensando em como seria sua vida no futuro, esse tipo de coisa. Então, essa é uma das considerações que surgiu em resposta ao fato dela pensar sobre si mesma e estar voltada para isso. Voltada para si mesma. E há algum significado nesse estado de espírito ou nesses pensamentos na sua avaliação dela? Bem, eu não acho que ela estava nem um pouco recuperada disso, nem pensando só em si mesma. É algo que notei quando a avaliei em abril, que ela ainda está de luto. Ela ainda está de luto por aquelas crianças. E ela usou frases como: eu perdi tudo e não quero estar aqui. Então eu não consideraria Lindsay Clancy como alguém que é ah, realmente egocêntrica ou voltada apenas para si mesma. Ela está de luto pelos filhos. E você mencionou ontem a ênfase que ela dava ao controle dos pensamentos e ao controle da própria vida. Como isso entrou em jogo na sua avaliação em relação ao que foi feito aqui? Uma das considerações é porque ela chegou ao ponto de decidir tirar a própria vida. E ela é uma pessoa que, por a maior parte da vida dela, foi disciplinada e gostava de controlar as coisas, gostava de trabalhar duro, gostava de realizar coisas. E uma das coisas que mais chamou atenção sobre o que aconteceu com ela entre outubro e janeiro é que ela parecia estar fazendo o seu melhor. Conversando com os médicos, conversando com os terapeutas, trabalhando para tentar resolver as coisas. Conseguir diminuir a ansiedade e encontrar a medicação certa, e não estava funcionando. E ela não conseguia fazer funcionar. Ela não conseguia controlar isso com trabalho duro, disciplina e tudo mais.
E isso deve ter sido muito frustrante, e acho que a levou a um ponto em que era muito difícil para ela realmente pensar em não perder a esperança e seguir com a vida e tudo mais. Agora, doutora, a senhora formou uma opinião com um grau razoável de certeza psicológica sobre se a ré estava ou não sofrendo de uma doença ou transtorno mental no momento em que matou seus filhos? Sim, formei. E qual é essa opinião? Essa opinião é que, sim, ela estava apresentando sintomas depressivos do transtorno bipolar tipo 2 e havia outras coisas que estavam agravando isso, tornando tudo pior. Uma delas são os problemas de sono e provavelmente as reações adversas contínuas aos medicamentos e assim por diante. Mas sim, na minha opinião, ela tinha uma doença ou defeito mental no dia 24 de janeiro. E doutora, com um grau razoável de certeza psicológica, a senhora formou uma opinião sobre se a ré compreendia ou não o caráter criminoso ou moralmente errado de sua conduta quando matou seus filhos. Sim, formei. E no final do meu relatório fui muito cuidadoso com a forma como coloquei isso, então só. Então, acolhida. O senhor pode apenas responder a pergunta sobre sua opinião. Então, sim, você formou uma opinião? Sim, formei. E qual é essa opinião? Essa opinião é que ela manteve a consciência da ilegalidade de matar outras pessoas, inclusive de matar seus próprios filhos. A consciência moral dela sobre o caráter moralmente errado desse ato de matar foi influenciada pelo seu forte desejo de morrer. E, se ela estivesse morta, não deixar seus filhos para trás. Parte dessa percepção era realista. Por exemplo, meus filhos vão sofrer sem mim porque eles realmente sofreriam, eu acho, e parte disso era distorcida. Por exemplo, ninguém mais pode cuidar dos meus filhos. Mas a consciência dela sobre a ilegalidade e a imoralidade de tal ato é melhor avaliada ao entender esses atos como uma tentativa séria de suicídio. Combinado com o filicídio altruísta, matar seus filhos por amor e não como resposta a alucinações de comando. E você formou uma opinião com um grau razoável de certeza psicológica sobre se a SRA, Clancy, era capaz de adequar sua conduta às exigências da lei quando matou seus filhos? Sim. E qual é essa opinião? Que a capacidade dela de conformar sua conduta aos requisitos da lei é melhor compreendida ao considerar a gravidade da tentativa de suicídio dela e o forte desejo de não deixar os filhos. Ela demonstrou esse autocontrole durante todo o dia 24 de janeiro e suas ações entre 5:15 da tarde e às 6 da tarde, que naquela tarde foram influenciadas pela depressão dela, pelo desespero em relação à própria vida e pelo desejo de acabar com a dor que ela vinha sentindo desde outubro. Embora essa depressão e desesperança tenham influenciado as decisões dela, ela manteve o controle sobre si quando e como ela realizava isso e a inclusão de seus filhos. E doutora, você formou uma opinião com um grau razoável de certeza psicológica sobre se a ré era ou não criminalmente responsável quando matou seus filhos? Sim, E qual é essa opinião? a minha opinião clínica, já que não sou responsável pela decisão aqui, mas minha opinião clínica é que ela era criminalmente responsável em 24 de janeiro. Obrigada.